Eu sei que esse assunto de propósito já tá meio batido, mas não adianta a gente negar. Se a gente quer conduzir a nossa vida com mais direcionamento, com mais significado e mais sentido, a gente precisa levar em consideração a importância de se ter e caminhar com um propósito. Se você chegou aqui nesse vídeo, pode ser que você ande aí um pouco sem clareza, sem propósito, sem direção, não sabe bem quais passos seguir, não sabe bem o que está querendo, mas tá tudo bem, fica aqui comigo que a gente já vai clarear esse movimento. Hello pessoal, eu sou a Marcela Reis, sou arte terapeuta e facilitadora de processos criativos e por aqui eu falo sobre criatividade, propósito, realização, liberdade. Já te peço para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito aqui no movimento, nesse início de movimento aqui no YouTube. Já deixa sua curtida se esse vídeo fizer sentido para você de alguma forma, tá bom? Bora pro vídeo? Quando a gente não sabe mais o que a gente quer, quando a gente tá meio perdido, meio sem rumo, pode ser que a gente esteja vivenciando crises. E as crises, os momentos de crise, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada evolutiva, fazem parte mesmo do nosso processo individual como seres humanos. E aí é quando as crises acontecem, quando existe algo mais profundo dentro de nós querendo emergir, né? É como se fosse um chamado da nossa alma mesmo, pedindo pra gente olhar para certas partes, para certas situações que a gente não olharia normalmente se a gente não entrasse nesses processos de crise, de ruptura, de incômodos. E aí esses movimentos de transformação e transição que acontecem justamente quando a gente está em crise, eles nos pedem certas atitudes que podem ser um pouco desconfortáveis. Todo movimento de transformação pede para gente abdicar, renunciar a coisas antigas, a situações antigas, a pensamentos e padrões velhos, né? E assumir uma postura de se abrir para o novo. Então, a gente pode até fazer uma analogia como se fosse um vaso de planta. Tem uma planta já que já está morrendo, que já está quase morta num vaso. E aí a gente não consegue mais reavivar essa planta, a gente não consegue mais trazer vida para ela. E a gente decide que vai plantar uma planta nova nesse mesmo vaso. Mas a planta nova não vai vingar se a gente plantar ela em cima ou junto com a planta antiga. A gente precisa ali cultivar e renovar aquele solo, a gente precisa tirar as folhas velhas, para a gente colocar essa nova planta nesse vaso, para ela poder, de fato, se perpetuar ali e florescer da melhor forma possível, né? Então a crise acontece quando a gente passa por um processo de ausência de significado e de sentido. Então existe um cara, o Viktor Frankl, que ele é o pai da logoterapia, foi um neuropsiquiatra, né? Que ele já falava que não é nem pelo poder, nem pelo prazer que a gente acessa e que a gente mobiliza a nossa psique, mas sim pelo sentido. É isso que faz a nossa psique se mobilizar, né? E se manter em direção a um nível de progresso, a um nível de crescimento. E o Viktor Frankl, ele viveu em campos de concentração, né? E ele percebeu que como que ele lidaria com todo aquele sofrimento extremo foi através da mudança da percepção, da mudança de percepção, da mudança de perspectiva a respeito do próprio sofrimento. Então, ele percebeu que é nessas crises maiores, mais profundas, que a gente tem a condição de assumir novas perspectivas e ampliar nossa visão perante a vida, perante a dor, perante esses processos, né, que nos atravessam muitas vezes. E eu gosto também da corrente da antroposofia, do Rudolf Steiner, que ele traz a nossa biografia humana, né, nossa biografia de vida, que geralmente é dividida em setênios. E a cada setênios, a cada 7 anos, né, a gente vive um marco ali importante na nossa vida, ou crises importantes na nossa vida. E a antroposofia vem dizer muito da gente acompanhar o nosso próprio ritmo, respeitar os ritmos, os nossos ritmos biográficos mesmo,
da nossa vida, do nosso caminho evolutivo. Trazer ali atividades que trazem de volta essa conexão com a nossa essência. Então, seja a arte, que é um caminho assim maravilhoso de reconexão, né, que traz profundidade, traz essência. A arte, a leitura, os estudos, uma meditação, tudo isso são atividades que nos trazem, que fazem esse retorno de volta para nós mesmos. Além disso, né, reconhecer os nossos dons e os nossos talentos, se firmar mais na nossa própria intuição. Tudo isso conversa bastante com essa linha de pensamento que é a antroposofia, que é uma vertente aí que fala muito também dessa questão do propósito, né? Dessa questão de ver sentido naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. E eu não poderia deixar de citar também, aqui nesse vídeo, o pensamento de Jung, né? A influência de Jung no nosso propósito. O Jung traz muito o conceito de individuação, que é quando o ser humano caminha em direção ao seu aprimoramento pessoal, quando a gente vai evoluindo como pessoa, como seres humanos, evoluindo dentro da nossa própria psique também. E aí, na visão do Jung, a gente pode entender que nesse caminho de propósito, o ego precisa sair para dar lugar para o nosso self. Quando a gente está em crise de identidade, né, a gente precisa dar lugar a um novo entendimento interno dentro de nós também. E o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe mais o que quer, quando a gente tá perdido, tá sem rumo? O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, silenciar o ruído externo, aquele processo de voltar para dentro, trazer presença, consciência, trazer mais significado e mais sentido para cada ação, para cada comportamento e pensamento seu. E aí aquelas atividades de conexão entram aqui também. Arte, leitura, estudos, meditação, estar em contato com a natureza também traz esse significado, traz esse sentido. E aí a gente precisa também redirecionar o nosso olhar, se perguntar o que a vida tá me pedindo agora. Mais do que o que eu quero, né? Quais são os meus desejos? Se perguntar como que eu posso ser atravessado por aquilo que a vida está me pedindo agora. Outra coisa valiosa nesse caminho de o que fazer, né? A arte-terapia, que é o que eu trabalho, ela conversa muito também com essa linguagem do significado e do sentido, da gente poder encontrar propósito e clareza nas nossas ações. Então, quando a gente se expressa através da arte-terapia, é uma expressão mais espontânea, que não pede um resultado de volta, ela quer somente se expressar e brincar ali com a criatividade e com tudo que a criatividade provoca e traz pra gente também. Lembrar que o propósito é um processo experiencial, vivencial e não mental. Então, sair um pouco do racional, da mente, para poder se entregar aí nesse movimento de busca, de encontro com o seu propósito, com aquilo que você quer agora. Então, a pergunta final, né, que a gente pode trazer para esse vídeo é sobre o que eu quero fazer agora, o que eu quero para mim agora, pode se transformar em como que eu posso me abrir para escutar aquilo que está querendo nascer em mim agora. E aí usar a sua criatividade como caminho, a sua expressão como caminho, reconhecer seus dons, seus talentos, trazer tudo isso para o seu movimento, para que de novo você possa se orientar, decidindo, sabendo, escolhendo tudo aquilo que você quer com mais clareza, com mais decisão, com mais presença e consciência, né? Então era isso que eu tinha para trazer aqui hoje e eu te vejo no próximo vídeo.